Gotas de Virtude. O seu tempo de crescimento em virtude. Minha amiga virtuosa, estamos aqui na série do Gotas de Virtude, aprendendo a declarar. Estamos entrando na reta final dessa série de ensinos. O tema de hoje do nosso Gotas de Virtude é os 2 caminhos das emoções. Salmos 34:4, na versão NVT, diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Na versão King James, que eu sempre gosto de trazer, diz: eu busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Como eu te disse, nós estamos entrando no final dessa série, Aprendendo a Declarar, onde estamos fortalecendo a palavra dentro de nós de 2 Coríntios 4:13, que diz: eu criei e por isso falei. Nós falamos no episódio 1, na parte 1, que a declaração que muda a nossa história é aquela que é investida de fé. Por isso, não basta simplesmente a gente falar, a gente declarar algo. Precisa vir primeiro do coração. É o coração, a fé que vem de dentro é que vai trazer o revestimento de poder para essa palavra que a gente está declarando. E quão difícil é nós declararmos algo se a gente não está sentindo. Pode acontecer? Pode. É mais difícil, mas se acontecer, não está revestido de fé. Em segundo lugar, nós falamos em alimentar aquilo que fortalece a minha fé. Se a fé, diz a palavra, é aquilo que vai mover, não esse problema, montanha, minha vida, mudança, transformação, eu preciso de alimentar a minha fé. Como eu vou estar fortalecendo a minha fé? Investindo em tudo aquilo que vai me fazer acreditar. E dentre isso está cuidar do meu coração, para ele não ser um coração contaminado, mas ser um coração livre para crescer e se fortalecer em fé. Em terceiro lugar, nós falamos identificando uma emoção. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar esse card aqui. Você precisa assistir a parte 3, é uma mini aula de inteligência emocional. Eu deixo lá, inclusive, explicando qual a diferença entre sentimento e emoção. Nós não podemos ignorar, fingir, manipular as nossas próprias emoções. Emoções inflamadas adoecem, não somente a mente, mas adoece o corpo também. E hoje nós vamos falar, e também no último episódio, desses 2 caminhos das emoções, sendo curada e restaurada para declarar. Nós estamos entrando na reta final. Eu trouxe o texto de Salmos hoje de uma forma muito proposital, porque Salmos, ele é um livro das emoções, minha amiga. Eu costumo dizer que Provérbios é o livro da sabedoria e Salmo é o livro das emoções. São emoções explícitas, aparentes. Não tem como a gente ler Salmos e não falar, gente, essa pessoa está falando o que ela está sentindo. Não é escrito só por Davi, mas eu quero me reter aqui a Davi. Davi, ele era um homem que ele alcançava a misericórdia do Senhor, porque ele era sincero. E todas as vezes que nós somos sinceras diante de Deus, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Isso é uma chave espiritual. Todas as vezes que nós somos sinceras diante de Deus, nós adentramos um caminho de cura e restauração. Vanessa, por que você repete tanto isso sobre a sinceridade? Por causa disso, porque o caminho de cura e restauração, ele passa pela sinceridade, pela verdade, pelo reconhecimento de cada emoção, pelo reconhecimento de cada atitude, pelo reconhecimento, muitas vezes, do pecado que habita em nós, porque por detrás de uma emoção pode ter um pecado de... por exemplo, eu tenho uma emoção ali de raiva. Por trás dessa emoção de raiva, pode ter o pecado de não liberar o perdão. A Bíblia diz que nós pecamos quando nós não liberamos o perdão, quando nós retemos o perdão. Então, é importantíssimo isso. Por isso eu repito tanto, o caminho da cura passa pela sinceridade. Negar, mentir para nós mesmas e para Deus é um
atraso, minha amiga, na nossa transformação, na nossa cura. A sinceridade diante de Deus, ela revela e fortalece 3 pontos na nossa espiritualidade. Vai estar fortalecendo o quê? Vai estar fortalecendo, em primeiro lugar, a nossa dependência do Senhor. Em segundo lugar, a cura da nossa paternidade. Você começa a levar as emoções para qualquer pessoa? Não, você começa a levar para o Pai. Isso vai fortalecendo. Cada vez que você leva uma emoção para o Pai, vai fortalecendo a sua paternidade. Fortalecendo a sua paternidade, está fortalecendo a sua identidade. Todas aquelas mentiras, rejeições, coisas que você acreditou até agora, coisas que as pessoas te falaram, vão sendo destruídas pelo poder do quê? Pelo poder da sinceridade. Em terceiro lugar, fé no poder de Deus. Olha que interessante. Nós lemos os Salmos 34:4, mas no 34:5, que é o versículo seguinte, ele diz: eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Ou seja, nós clamamos ao Senhor. Nós olhamos para Ele, e esse ato de se voltar em sinceridade para o Senhor, com as nossas emoções, como a gente viu na parte 3, são inevitáveis, elas vão existir, mas nós levamos para o Senhor e Ele nos escuta, diz o verso 34, e Ele nos escuta, todos os nossos medos. Deixa eu pegar aqui de novo, peraí que eu me perdi. Ah, tá. E Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quer dizer, Ele escuta tudo que a gente está levando para Ele ali. E com isso as nossas faces são iluminadas, nós não seremos envergonhadas. Ninguém que se aproxima do Senhor, Ele rejeita, Ele tira da sua presença, pelo contrário, Ele acolhe. Então as gotas de virtude que eu quero que você retenha hoje é: alcance a cura pela sinceridade, não morra como Saul. Como que Saul morreu? Ele morreu no orgulho, ele morreu ali achando que ele era o certo, ele morreu sem ser sincero com o Senhor. Saul e Davi eram homens humanos, ambos pecaram, mas um vinha e se prostrava em sinceridade diante do Senhor, e o outro era orgulhoso. Se tornou rebelde, não se abria diante do Senhor, não falava o que estava sentindo, sabe? Isso é muito triste. Não morra como Saul, mas viva como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que palavra, que meditação, que gotas tremendas para nós hoje. Muito forte isso. No próximo episódio, minha amiga, é o fechamento e você não pode perder. Por quê? Eu não sei se você observou, mas eu falei os 2 caminhos das emoções. E eu te disse aqui um caminho agora, que é o caminho da sinceridade e de levar tudo para diante do Senhor. Mas o segundo caminho vai ser o último e vai ser algo prático. É uma técnica que eu uso há mais de 12 anos. É uma técnica fundamentada pela psicologia, um instrumento de cura. Eu vou compartilhar com você. É o segundo caminho. Quero deixar um recado para você antes de orar. Eu estou com as inscrições abertas para minha Masterclass Sabedoria ao seu alcance, gratuita, online. Eu vou transbordar 4 aulas sobre a sabedoria pela primeira vez no meu Instagram. Isso aí. E olha, imperdível. Em abril eu vou deixar o link de inscrição na descrição do vídeo, ok? Vamos orar, Pai? Nós viemos diante de Ti em humildade nesta hora. Senhor, nós queremos depender de Ti. Nós queremos receber a cura na nossa paternidade e nós queremos crer na fé que move o poder de Deus nas nossas vidas. Senhor, que os nossos olhos não estejam fechados, que os nossos ouvidos não estejam surdos, que o nosso coração não esteja endurecido, mas que antes nós possamos realmente sermos sinceras e nos abrir verdadeiramente para Ti, colocando tudo o que existe dentro de nós. Nós sabemos que o Senhor já sabe, mas o Senhor quer ver o quão sincera nós somos e o quanto nós confiamos no Senhor e no seu poder transformador. Pai, faz essa obra em nós nesse tempo. Faz em mim, faz nas minhas irmãs que estão, Pai,
me ouvindo nessa hora, nós queremos ser transformadas pela chave da sinceridade diante de Ti. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.